de borboletas, sabe? Borboletas voando, assim, sabe? Não é brincadeira daqui em cima não, gente. É algo muito forte, é muito sério. O altar é algo muito sério. O altar é algo muito santo. Você sabia que tem fogo no altar? Que é necessário que tenha fogo no altar? Porque quando tem fogo no altar, tudo é consumido, tudo é limpo, tudo é lapidado. E não é fácil. Tem fogo nesse altar aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para mim, interessante que é sempre um desafio. As lindonas aí que sempre andam comigo, sabem que eu sempre falo, nunca perca o temor. Nunca suba no altar achando, tá tudo bem. O dia que você subir, eu aprendi isso há muitos anos, no início do projeto, quando eu cheguei no projeto. Certa vez um pastor falou que o dia que nós subimos no altar e nós achamos que está tudo bem, que não tem nenhum frio na barriga, que não dá nenhum tremor, cuidado, porque aí você tomou as rédeas para você. Aí você acha que eu e você podemos achar que nós somos alguma coisa. E que eu sempre falo isso para as meninas, que a gente sempre venha subir no altar tremendo mesmo, cambaleando, né, Alan? Cambaleando, com as pernas trêmulas, com a barriga toda borbulhando, porque aí você fala para o Senhor: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, totalmente, amém? Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar algo com vocês. E o pastor aqui no altar, e eu falando, meu Deus, ele não termina. Jesus, e o tempo vai voar. Obrigada, minha linda. E quando teve essa programação, que eu deixei bem claro, né, que era para toda a igreja, não era só para as mulheres. O Senhor me deu uma palavra. E eu falei assim, Senhor, e eu comecei a pensar, a pedir ao Senhor direção. E às vezes, eu vou confessar para vocês, eu falei, será que é essa palavra mesmo, Senhor? E eu tentava orar e pedir ao Senhor, Senhor, me dá outra direção. E o Senhor falou, que direção? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá em Atos 3, Atos capítulo 3, aleluia. Mas antes eu queria orar com você. Curva a sua cabeça, abre o teu coração, coloca a tua mente voltada para a palavra do Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te louvar nessa noite. Pai, eu quero te pedir, Senhor, oh Deus, usa-me, Senhor, como instrumento teu. Que verdadeiramente, Senhor, não venha falar nada, Senhor, que não seja da tua vontade, Pai. Que eu seja um instrumento, que eu possa ser tua boca nesse altar, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu possa trazer, Senhor, aos teus filhos, Pai. Porque o Senhor falou primeiro comigo. Deus, no nome poderoso de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que todo espírito de distração, tudo aquilo que tenta tocar as mentes para trazer distração para o teu povo, Pai, na autoridade que há no teu nome, oh Deus, eu declaro as mentes cativas à tua palavra nessa hora, Senhor. Oh Deus, que a tua palavra venha, Senhor, Deus, e venha gerar frutos na vida dos teus filhos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Aleluia. Atos 3,
a partir do versículo 1. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, o Senhor ministrou algo no meu coração acerca dessa palavra. O Senhor falou que nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que você significa para Deus? Deus falou comigo: você sabe quem você é em mim? E eu queria falar nessa noite com vocês, porque quando o Senhor falou isso comigo, eu senti forte a presença do Senhor. E o Senhor fala: você sabe quem você é em mim? Amados, a presença de Deus em nós é algo sobrenatural. Quando nós somos tocados pelo Senhor, a gente verdadeiramente sente algo sobrenatural. E muitas das vezes nós nos sentimos os coitadinhos. E eu queria te dizer essa noite que você não é nenhum coitadinho. Você não é nenhuma coitadinha. Você não é homem e mulher digno de pena. Amém? Quantos entendem isso? Deus nos deu autoridade, amados. Deus nos deu autoridade. Ele falou que Ele daria autoridade à igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor falou comigo: você sabe quem você é? Você tem autoridade. Através da minha presença, através daquilo que eu coloquei em você, é através daquilo que o Senhor colocou em você, Celinha, em você, Nira, em todos aqui. Nós temos autoridade no Senhor de trazer libertação, de trazer cura, de trazer salvação, de levar salvação às vidas, de fazer aquele que é cego enxergar, daquele que não ouve começar a ouvir, daquele que não consegue discernir o que é de Deus e o que não é. Eu e você fomos chamados para abrir os olhos dos cegos, amados. Deus nos deu essa autoridade. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós colocamos a nossa autoridade em outras coisas. Nós colocamos aquilo que o Senhor nos deu de uma forma deturpada. Entende? E o Senhor começou a falar comigo, e eu queria assim, ser muito fiel àquilo que o Senhor falou. Aqui nós lemos na palavra que ali Pedro e João
Ele passando por aquele coxo ali naquela porta formosa, uma das portas de Jerusalém, aquele coxo pedindo esmola a Pedro e João. Pedro vai e se levanta e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que o Senhor falou comigo? O que você tem dado? O que você, filho meu, filha minha, tem dado? Você tem dado o ouro e a prata? Ou você tem dado o levanta e anda? O que eu e você temos oferecido? Eu não digo aqui dentro da igreja, amados, é uma palavra de despertamento para nós. O que nós temos feito lá fora? Nós temos oferecido o ouro e a prata, algo que um dia vai acabar, pode acabar. Mas o levanta e anda é para uma eternidade. A prata e o ouro hoje a gente pode ter, amanhã a gente pode não ter. Mas o levanta e anda é independente da prata e do ouro. O levanta e o anda é independente daquilo que eu e você possamos oferecer. E Deus ali foi falando comigo, quantas pessoas se acostumaram em ser pedintes. Amados, o que nós temos visto são pessoas pedintes. Pessoas com espírito de autocomiseração. Eu não tenho, eu não posso, eu não dou. E amados, quanto mais eu e você falamos que não temos, que não podemos, é algo que nós estamos declarando. Quando nós declaramos que não podemos, a gente não vai poder mesmo. Quando a gente declara que nós não temos, nós não vamos ter mesmo. A palavra tem poder. A palavra é muito séria, aquilo que sai da tua boca e da minha boca. E quantas das vezes nós temos visto pessoas que estão se acostumando, e pessoas que vivem numa prática, isso diária, acabam se acomodando. Quantos aqui já não teve contato com pessoas que você fala, a pessoa fala que nunca tem? E amados, a gente às vezes vê que verdadeiramente essas pessoas acabam não tendo, mas porque estão declarando algo. Estão declarando algo. E o Senhor fala comigo e com você nessa noite. Abra a tua boca e declare aquilo que não verdadeiramente, muitas das vezes você está vendo com teus olhos físicos, mas que você possa enxergar com teus olhos espirituais. Que você traga à existência aquilo que não existe, e você ative a tua fé. E ali o Senhor foi falando comigo, foi ministrando ao meu coração, que a presença de Deus é o mais importante. É aquele que a presença do Senhor é aquilo que te faz passar pelas adversidades, amados. Quantos de nós aqui não temos lutas? Quem não tem? Levanta aqui a mão quem não tem. Glória a Deus por um lado, né? Porque a gente tem luta todos os dias. Todos os dias a gente se levanta da cama e a gente tem que derrubar o gigante. Não é verdade? Às vezes um gigante não tem uma estatura tão grande, mas tem dias que a estatura está o dobro, né, Aninha? E o Senhor vai lá e nos dá força para derrubar esse gigante. Mas sabe o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite? Que você tem autoridade. Você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade para declarar, e aquilo que você declarar acontecer. Claro, mas aquilo que você declarar com fé, na certeza que você crê naquilo que você está declarando, porque muitas das vezes, amados, a gente começa a orar e fala, declare a palavra, fale a palavra,
E as pessoas muitas das vezes declaram, mas não têm convicção daquilo que estão falando. Não é verdade? Quantas pessoas declaram algo que não têm convicção do que estão falando? Nós precisamos usar a nossa boca, a autoridade que Deus nos deu, para fazer o sobrenatural acontecer, amém? O nosso apóstolo tem dito que nós temos que declarar, é um ano que nós temos que declarar mais essa palavra, o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que o Senhor falou com ele na intimidade, mas desde o momento que ele falou que a gente precisa declarar mais, amados, vamos declarar, porque o natural pertence a mim e a você, mas o sobrenatural pertence ao Senhor. A nossa vida, eu e você temos limitações. Eu e você sabemos o que vai acontecer até ali, aquela parede, mas daquela parede para trás a gente não sabe. Mas o sobrenatural que pertence ao Senhor, Ele sabe de tudo, amém? Que nós possamos declarar mais o sobrenatural, crer mais no sobrenatural. Amados, as pessoas estão desacreditadas que Deus pode fazer. Deus pode fazer um paralítico andar, um cego enxergar. Amados, nós vivemos momentos, quando a gente estava em Irajá, nos evangelismos, nós vimos as maravilhas e os prodígios de Deus. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas, sabe, recebendo a cura ali na hora de enfermidades. Amados, ninguém contou, nós vimos o sobrenatural do Senhor, e isso saiu de moda? Não, mas requer de mim e de você para termos autoridade, é declarar e crer naquilo que nós estamos declarando, amém? Quantos estão entendendo aqui? Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia! Pedro e João, aqueles homens, mandaram o coxo olhar para eles. Vamos lá no versículo 4 de Atos 3. No versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia, aleluia. Aí o Senhor falou para mim, ali Pedro e João falou para aquele coxo olhar para eles, porque certamente eles tinham convicção de quem eles eram. E ele falou assim, interessante, preste atenção nisso. E disse Pedro, no versículo 4 eu falei, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Mas no versículo 5 diz assim, peraí, me perdi aqui. E no versículo 6 disse assim: e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quem teve autoridade ali para falar o levanta e anda? Foi Pedro ou foi João? Pode falar? Foi Pedro ou foi João? Foi Pedro. Aqui não fala João ou Pedro e João falaram. Não, Pedro se levantou. E interessante, quando eu comecei a ler o texto, o Senhor falou assim: Pedro tinha convicção da autoridade que Deus tinha dado a ele. Pedro ali fala que ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, isso ele dava para aquele coxo. Amados, você acha que aquela foi a primeira vez que Pedro passou por aquele lugar? Não, com certeza não. Com certeza Pedro e João passavam ali constantemente. Mas naquele dia Pedro teve a sensibilidade. Pedro entendeu que ele tinha autoridade para declarar isso na vida daquele homem.
E quantas das vezes, amados, acontece conosco? Não sei se já aconteceu com você, mas tem dias, o Senhor fala conosco todos os dias, amados. Ah, pastora, fala sério, falo sério mesmo. Se você quer ter intimidade com Deus, e você tem, o Senhor fala contigo todos os dias. Mas tem dias que o Senhor fala com a gente de forma sobrenatural, não é verdade, Celinha? Naquele dia lá na cidade do Leão, o Senhor falou contigo algo sobrenatural. Tem dias que o Senhor fala conosco e a gente sente, meu Deus, é hoje, não é, Aninha? É hoje que o sobrenatural do Senhor vai acontecer. E eu creio que naquele momento ali, Pedro sentiu isso. Pedro sentiu que ali algo ia acontecer de sobrenatural. E Pedro fala, levanta e anda. Interessante que existem dias que você tem a sensibilidade que o Senhor está te livrando de algo, que o Senhor está te guardando de alguma coisa, de alguma circunstância. Abrindo um parênteses aqui, quando eu estava falando com o Senhor estava ministrando no meu coração essa palavra, o Senhor me lembrou de algo, de tantas situações que eu tive assim a certeza e a convicção que o Senhor estava ali comigo. Não é pretensão não, amados. Não é pretensão não. Jesus fala, o Senhor fala. O Senhor fala. Quer ouvir o Senhor falar? Entra na intimidade com o Pai. Desce à casa do oleiro. Se reserva. Sabe? Se separa. O Senhor, Ele vai falar contigo. E você vai conseguir discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Você vai conseguir discernir isso. E certa vez eu me lembro que eu estava chegando em casa. E eu, antes de chegar em casa, não sei se o pastor lembra disso, eu tinha que pegar uma encomenda com uma pessoa na rua acima. E eu tinha que pegar porque ela estava me esperando no portão da casa dela. Só que eu passei pela minha rua para pegar o caminho, para subir para a rua dela. E quando eu passei em frente ao meu portão, amado, se você... Eu sou mulher de Deus, eu não estou mentindo. Às vezes as pessoas olham assim e falam... Naquele dia, eu senti um empurrão. Você lembra disso? Eu senti um empurrão, como se estivesse me empurrando assim para dentro de casa, que eu não entendi nada. Eu fui catando, como se fala, né? Catando cavaca. Eu abri o portão e entrei desesperada. Não entendi por quê. Daqui a pouco eu escutei um barulho, amados. E eu fui em casa, falei com a minha filha, filha, eu vou lá na casa da menina, pegar a encomenda. Desci, fui subir a rua. Quando eu cheguei na casa dela, infelizmente eu tinha presenciado uma situação. Ela tinha sido atingida por um tiro. Graças a Deus ela vive. Mas ela foi atingida por um tiro no portão da casa dela. E isso foi minutos quando eu fui empurrada. Amados, o Senhor cuida de nós. Se eu fosse contar os testemunhos que nós temos, eu e o pastor, de situações, amados, vocês não têm noção. Por isso que eu falo para vocês, o Senhor cuida de nós não somos coitadinhos, somos filhos amados do Senhor, separados por Ele. Tenha uma vida de intimidade com Ele, tenha uma vida de querer renunciar a muitas coisas que te impedem de estar aqui. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, ouvindo a palavra, prestando um culto em adoração ao Senhor e não estão? Certo que muitas queriam estar e não podem, mas muitas poderiam estar e não estão.
pastor, estão vendo pela internet? Não, nem pela internet estão vendo. Amados, é tempo de despertar. É tempo de nós despertarmos. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor está nos falando esse ano: desperta. Desperta, igreja, e desperta. E o nosso tema desse mês é despertar por um tempo novo. Quantos querem viver o novo de Deus? Amados, eu quero viver o novo de Deus. Teve pessoas que não querem viver, não levantaram a mão. Mas amém, eu quero. Eu quero viver o tempo novo. Eu quero viver o novo de Deus. Você precisa querer viver o novo de Deus. Porque quando vivemos de passado, de coisas que ficaram, amados, o passado não volta mais. Quantas pessoas estão enfermos dentro da igreja com o passado? Quantas vezes nós mesmos ficamos enfermos na alma por conta de coisas do passado? Precisamos entender que não volta, aquele tempo passou. Agora é o presente e o futuro. Isso depende de um posicionamento meu e teu. E ali, Pedro usou da autoridade. Pedro usou da autoridade que ele tinha. E ele falou: levanta, anda. Será que eu e você temos essa autoridade de chegar perto de uma pessoa e declarar uma palavra para um coxo, para um paralítico? Declarar: levanta e anda, e ele andar? Ah, pastor, isso é impossível. Não. Arabachurianda cantaraias. Oh, rabachuriandaraias. Isso não é impossível. Deus quer levantar uma igreja ousada, uma igreja que crê naquilo que lê, não uma igreja que lê e não prega aquilo que está lendo, não vive. Nós precisamos viver. O falar é bonito, amados, o falar é eloquente. Tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que sabem falar palavras difíceis, mas a palavra se perdem. Mas o levanta e anda não. O levanta e anda em nome de Jesus. O levanta e anda em nome dele que pode todas as coisas. Naquele dia, aquele homem, ele viu o sobrenatural. Ele viu o sobrenatural, amados. E o mais interessante, que lá no versículo, vamos lá, me acompanha aqui. Lá no versículo 7 diz assim: e tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, fala assim, saltando. Não, mas mais forte, saltando. Aleluia, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e soltando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Amados, eu estava vendo o significado do que é um coxo. Um coxo é uma enfermidade de nascença nos pés. Eu nunca vi assim um coxo. Ele tem a dificuldade de ficar de pé, impede ele de ficar de pé. Ele não pode ficar de nenhuma forma, porque os pés, né, são tortos, não tem condições de ficar em pé. Mas ali, amados, a palavra do Senhor diz que ele não ficou somente de pé. Ele saltou. Você sabe o que é saltar? Saltar é dar um pulo. Saltar é tomar um impulso e dar um pulo. Amados, é o sobrenatural de Deus. Ah, pastora, mas isso está escrito. Está escrito. Mas a palavra de Deus é boca de Deus para mim e para você.
Isso aqui não é um livro de uma historinha, não. É algo que aconteceu e que acontece nos dias de hoje. Basta que eu e você tenhamos fé, amados. Nós temos que crer. Temos que crer no sobrenatural de Deus. E a palavra do Senhor diz que aqui fala que ele entrou naquele lugar, ele entrou no templo andando. Imagina, eu fico pensando aqui, eu estou conjecturando, tá? Imagina ele andando, saltando, cantando, adorando um coxo. Vocês conseguem imaginar? Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra do Senhor, eu me faço personagem dela. Eu entro e eu falo assim, meu Deus, como é que deve ter sido aquele dia? Ele salmodiando ali, ó, glorificando o nome do Senhor, pulando, entrando, saltando, de alegria. Amados, e a palavra do Senhor diz assim no versículo 9: e todo o povo viu o andar e o louvar a Deus. Aleluia! E todo o povo viu. Amados, naquele tempo, a Porta Formosa era uma das portas de Jerusalém. São 12 portas, né? 12, né? Do templo, aliás, perdão. E as portas ali eram imensas. Mas só poderiam entrar ali, não poderiam entrar pessoas aleijadas, coxos, pessoas cegas, pessoas com alguma deficiência, porque eles eram pessoas que eram rejeitadas, entende? Pessoas que eram leprosas não podiam entrar naquele lugar. Aí eu comecei a pensar assim, interessante, né? Quantos às vezes não tem uma perna? Quantos às vezes não tem um olho? Mas eu tenho um coração tão lindo, não é verdade? Quantos ali talvez entravam pelas portas, não tinha nenhuma deficiência visual, física, mas tinha na alma. E entravam. Você imagina aquele homem podendo entrar naquele lugar onde ele era rejeitado pela sociedade, onde ele tinha que ficar pedindo esmola naquela porta. E a palavra e estudos dizem que ele tinha mais ou menos mais de 40 anos, aquele coxo. Imagina aquele coxo, eu não sei quando ele começou, mas se ele era coxo de nascença, provavelmente ele desde pequeno ele ficava todos os dias naquela porta. Amados, Deus não tem esmola para mim e para você. Deus tem o levanta e anda. Deus não tem esmola para a minha vida e para a tua vida. Ele tem o levanta e anda. Ele tem autoridade que Ele colocou em mim e você para declarar o levanta e anda para as pessoas. Ah, pastora, como isso? Como isso? Tenha uma vida reta diante do Senhor. Tenha uma vida de compromisso com o Senhor. Tenha uma vida de intimidade. Amados, é tão bom a gente chamar o Senhor de paizinho. Tem gente que a gente fala assim, manda um beijo para o Senhor. Ai, pastora, que coisa boba. Não, amado. Não. Como é bom você saber e sentir o abraço de Deus. Como é bom você aí no teu momento de adversidade, de dificuldade, você receber o abraço do Senhor. Então, amados, Deus não tem migalhas para nós. Deus não tem esmolas. Aquele homem, com certeza, ao longo de muitos anos, ele se acostumou com aquilo. Mas eu tenho a convicção, no meu coração, que aquele homem naquele dia, quando ele fala para Pedro e João, que ele fala assim para eles, aqui no versículo 3, que ele pediu
ele vendo Pedro e João iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E olhou para eles no versículo 5, esperando receber alguma coisa. Amados, eu tenho no meu coração que aquele homem, ele sabia que algo diferente ia acontecer na vida dele naquele dia. Porque ele fala aqui no versículo, ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Quantos ali davam ouro e prata a ele todos os dias? Mas aquele homem não precisava de ouro nem prata. Na realidade, aquele homem, ele recebeu a dignidade dele de volta. Ele recebeu a dignidade de homem, de pessoa. Ele pôde entrar naquele lugar de cabeça erguida, saltando, glorificando o nome do Senhor. E quantas das vezes, amados, o inimigo das nossas almas fala que você não é nada, que você não pode fazer nada, que você não tem autoridade, que você não vai em lugar algum, que você não vai conseguir. Mas o Senhor fala: em mim tu pode todas as coisas, em mim tu pode fazer, em mim tu pode profetizar, em mim tu pode curar. O que você tem, amados, para oferecer é prata e ouro. Muitas das vezes nós temos que oferecer a prata e ouro, sim, mas a gente não pode nunca se esquecer do levanta e anda. Porque a prata e o ouro pode saciar a fome por um momento. Como a gente faz aqui, a gente evangeliza, a gente leva comida, né, Nira? A gente leva roupa, a gente leva conforto, cobertor, a gente leva um docinho, leva alguma coisa, mas a gente leva o quê? O levanta e anda. Não existe evangelismo, não existe falar de Jesus, pregar através de coisas que você, amanhã, a gente pode fazer um evangelismo, dar o que comer para aquela pessoa, mas no dia seguinte, ela vai sentir fome de novo, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz que aquele que come do pão e bebe da água, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Então eu e você temos que levar sim a prata e ouro, mas o principal é o levanta e anda. O principal é declarar para aquela pessoa que está na rua que Deus não tem aquela vida para ele. Amados, eu tive uma experiência há pouco tempo na porta de um mercado. Eu entrei no mercado e um rapaz bem vestido estava na porta do mercado e ele falou assim para mim: senhora, a senhora pode comprar biscoito para mim? Alguma coisa para eu comer? Aí eu fiz assim, olhei, a gente fica meio assim, né? Entrei no mercado. Aí eu comprei algumas coisas que eu fui comprar e fui passando na caixa, mas me deu assim um esquecimento. Eu creio que isso foi algo assim, né? Enviado mesmo para eu esquecer. Aí eu esqueci de comprar. Quando eu tô indo para a porta do mercado, eu lembrei, o rapaz me pediu biscoito. Aí eu voltei no mercado, aí a menina falou: a senhora esqueceu alguma coisa? Eu falei: esqueci de comprar biscoito, comprar coisa para o rapaz que está ali fora comer. Aí ela ainda fez assim: a senhora vai comprar? Eu falei: vou. Aí eu fui lá, comprei biscoito, comprei. Interessante que eu senti assim, eu falei: Senhor, eu não vou comprar. Ele pediu biscoito salgado. Aí eu falei: Senhor, mas eu vou comprar um biscoito doce também para ele comer de sobremesa, né? Ó, minha cabeça. Aí eu comprei biscoito salgado, comprei uns negócios lá e comprei biscoito doce. Aí eu cheguei na porta, ele estava na porta. Aí quando eu cheguei perto dele, ele estava com um livro aberto. Aí eu falei assim: aqui, ó. E ele estava com uma mochila. Eu falei: aqui, ó. Aí ele: a senhora comprou para mim. Eu falei: ué, você não pediu? Aí eu comecei eu falei assim: ó, coloca dentro da tua mochila. Não perde não deixa cair daí no chão não. Coloca dentro da tua mochila. Aí eu falei assim: mas Deus não tem isso aqui para você não. Deus tem algo melhor. Deus não tem essa vida para você. E comecei ali a pregar o evangelho para aquele homem. Na porta do mercado, o gerente ficou me olhando. E eu ali, pregando o evangelho para ele. Ele virou para mim e falou assim: a senhora é pastora, né? Aí eu falei:
sou serva do Senhor. Aí ele foi e falou assim: pastora, eu estou na rua, mas eu não sou morador de rua não. Eu perdi minha casa, perdi minha família e eu vim para a rua. Aí eu falei: o que você está lendo aí? Aí ele falou: eu estou lendo um livro de direito. Aí eu falei: de direito? Ele falou: eu queria me formar em advogado. Aí eu falei: você crê nisso? Ele: eu creio. Aí eu falei assim: então fica de pé, vamos orar. Aí eu fui, não botei a mão nele, amém, glória a Deus, a gente aprendeu isso, né? Ainda mais eu, mulher, sozinha ali. Ele levantou, fez as mãos assim, eu ali orei pela vida dele. Amados, olha, foi algo muito lindo. Eu falei isso, eu liguei para o pastor, eu liguei para a Brenda, compulsiva, chorando, a Brenda pensando que tinha acontecido alguma coisa. E eu liguei para o pastor depois contando. A alegria que invadiu meu coração. O regozijo que invadiu meu coração, eu evangelizando aquele homem. E sabe o que aconteceu, amados? Um monte de gente começou a sair do mercado e dar biscoito e dar coisa para aquele homem. E olha só, ele não estava mal vestido não, ele estava vestido direitinho. Aí eu falei com ele, apresentei a igreja Cara de Leão para ele. Aí ele falou assim: não, eu vou. Aí me perguntou se eu era de lá, eu falei que eu era daqui. Sabe o que ele falou para mim? Que morou aqui na rua Marechal Antônio de Souza, num prédio. Ele disse que vivia muito bem. Então, amados, Deus não tem só o prata e o ouro. Naquele dia, eu comprei algo para alimentar aquele rapaz. Mas o Senhor quer que eu e você apresentamos a Ele Jesus, o levanta e o anda. Porque esse levanta e anda que vai fazer a diferença na vida dele. É esse levanta e anda que vai fazer a diferença naqueles que estão lá fora. E quantas das vezes nós nos deixamos ser intimidados por situações? Quantos aqui não falaram assim: não vou falar mais, vou chutar o balde? Pensa que pastor e pastora não tem vontade de chutar o balde? Balde, bacia, um monte de coisa. Mas eu aprendi uma coisa: que não adianta apresentar a você o levanta e anda se você só quer se contentar com o ouro e com a prata. Olha que coisa séria. Não adianta nós apresentarmos, Jesus apresentar para nós o levanta e o anda, se nós queremos nos contentar com o ouro e com a prata. Sabe o que vai acontecer na minha e na tua vida? Se nós nos contentarmos com o ouro e com a prata, nós não vamos ver o sobrenatural do Senhor. Porque só vai ver o sobrenatural do Senhor quem declarar o levanta e anda. Por que eu estou falando isso para você, amados? Deus falou no meu coração que aquele homem, pelos estudos, diz que ele tinha mais ou menos uns 40 anos ou mais. Aí eu falo para mim e para você, eu não sei quantos anos você de repente tem pedido o sobrenatural do Senhor. Eu não sei quantos anos você de repente ora pela mesma coisa, que você pede ao Senhor pela mesma coisa, que você sonha com a mesma coisa. Eu não sei quantos anos, mas a palavra do Senhor diz lá, que a gente leu, que ali Pedro, ele teve autoridade. E ele falou para aquele coxo levantar. E eu queria declarar sobre a tua vida nessa noite. Quantos querem receber? A autoridade que há na igreja do Senhor, a autoridade que está sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a tua vida, que você venha almejar pelo levante e anda,
Que você não venha se contentar com o ouro e com a prata. O ouro e a prata a gente pode ter hoje, mas ela não vai matar a nossa sede, não vai matar a nossa fome. Mas a recompensa do levanta e anda é para uma eternidade com Cristo, amado. É para uma eternidade com Ele. E algo que o Senhor falou no meu coração, que em ambientes proféticos, eu creio que nós estamos num ambiente profético, amém? Eu queria te pedir para ficar de pé. Aleluia. Eu creio que em ambientes proféticos são declaradas palavras de vida. É um ambiente totalmente preparado. Amados, quando nós temos a convicção da autoridade que Deus nos deu, amados, o ambiente se transforma, os céus se movem em teu favor. Você declara aquilo que você crê com teu coração. Não aquilo que você está lendo, mas aquilo que você tem convicção, amados. Peça ao Senhor nessa noite que o Senhor te encha de autoridade, não de autoritarismo. Pastora, que palavra dura, é verdade, amados. Muitas das vezes nós esquecemos e somos autoritários. Mas Deus quer nos dar autoridade. Autoridade para fazer, sabe o quê? O sobrenatural dele acontecer. Certa vez no carnaval, nós vimos um homem paralítico levantado uma cadeira de roda, no evangelismo estratégico de carnaval. Amados, o Senhor quer fazer de mim e de você, homens e mulheres, que creem naquilo que leem, naquilo que ouve quando sai do altar, nas palavras proféticas. Que você tenha autoridade, que você tome isso como autoridade na tua vida, de chegar lá no teu trabalho, Penha, e declarar: esse lugar aqui é santo, porque eu estou aqui. Aleluia! Na tua casa, onde muitas pessoas talvez não professam a palavra de Deus, não vivem uma vida com aliança com o Senhor, você abrir a tua boca e declarar: aqui esse lugar é santo porque eu pisei meus pés, e todas as trevas têm que recuar. Eu queria nessa noite que você fechasse teus olhos. Feche os teus olhos. Amados, eu estava ali no meu quarto, eu estava falando com o Senhor, e tinha coisa assim que o Senhor falava comigo. Quando o Senhor falou isso para mim: não adianta apresentar a você o levanta e anda, se você quer se contentar com o ouro e com a prata. Eu falei: uau! Quantos querem se contentar, estão se contentando com o ouro e com a prata, estão negociando o altar, negociando o ministério, negociando a família, negociando filhos, negociando trabalho. Quantos, amados, estão se deixando levar pelo ouro e pela prata e não estão se importando com levanta e anda? Eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer nas nossas vidas. Eu estou aqui já recebendo desde que o Senhor ministrou meu coração. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração nessa hora. Aleluia. E falasse assim para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração nessa hora. Vê se há algo em mim mal, algo que te desagrada.
algo que desagrada o teu coração, algo que entristece o teu coração, algo que impede de eu ter autoridade do levanta e anda, Senhor. Me dê, Senhor Deus, um coração totalmente contrito e quebrantado. Oh, rabaxere cantaralabás. Para que eu possa, Senhor, ter autoridade assim como o Senhor nos delegou como igreja, de declarar e as coisas acontecerem. Pai, me usa como instrumento teu, que eu possa fazer a diferença nessa terra, porque é um momento de passagem, é um momento de caminhada. Ah, Deus, mas eu quero ter uma eternidade contigo. E isso depende não de ouro e de prata, mas depende do levanta e anda, daquilo que eu fiz em nome da tua obra, Senhor, em teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ministra isso para nós nessa noite. E eu queria te deixar livre. Se você quer vir no altar, declarar isso, falar isso com o Senhor. Eu já estou no altar, eu já estou aqui. Oh Senhor, me usa. Oh, rabaxere cantaralabás. Amados, quantas vidas precisam de ouvir de Jesus? Quantas vidas precisam ser curadas? Quantas vidas precisam ser restauradas?